Este aqui é o Se Meu Inconsciente Falasse e hoje eu converso com um bartender cuja carreira eu venho acompanhando de perto nos últimos 10 anos. Ele, todo sério, era embaixador de uma marca de bourbon quando eu o conheci. Depois eu vi ele montar o Guarita Bar, que deu origem a uma porção de outros negócios, e logo em seguida ele me ensinou como se prepara uma caipirinha sem erro durante uma live que gravamos no próprio Guarita para uma revista. Aparentemente sempre de bem com a vida, Jean Pons é meu convidado de hoje. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente e CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida, se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Jean, então aqui o Guarita já está fazendo 9 anos, é isso mesmo? 9 anos, em abril. Como é que você resume esses 9 anos? Você imaginava que chegaria tão longe para começar? Ele nasceu com o propósito de ser um bar que tivesse 30 anos e a gente olhasse para trás e falasse, pô, tá do mesmo jeito, igual. Já foram 9, eu tô 21. Já foram 9, a gente tem alguns longos caminhos desafiadores pela frente, né? Tem gente que fala assim, depois dos 10 anos, fica tranquilo que a gente não pensa assim, né? A gente é um dia de cada vez, né? Acabou o domingo, começa a terça de novo e todo dia tem que ser bom. Né? E a exceção são os bares mais longevos, né? Quer dizer... Que existem e têm seus desafios, né? E o mercado muda constantemente, né? Então, a gente está muito feliz até agora. A gente fez uma renovação no Guarita que é incrível para nós, uma reforma que a gente sempre desejou, mas a gente acredita no trabalho dia a dia, né? Conta um pouquinho a história e por que Guarita, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer para você. Lógico. Nos chamava Guarita, né? Em 2016, nós éramos em 3 sócios, eu, o Greg e o Daniel. Na esquina do Guarita tinha o 12 Bistrô, que era do Greg e do Daniel, e a gente não se conhecia. Quando eu saí do Dom, eu falei, pô, eu quero montar um bar, preciso achar um sócio cozinheiro que seja incrível. E aí, ordem do destino, a gente conheceu o Greg e o Daniel. Então, os primeiros 6 meses a gente montou uma obra que ia ser em cima do 12 Bistrô, na hamburgueria. Ele tinha uma hamburgueria embaixo e o bar ia ser em cima. A gente fez o projeto com arquitetura, desenhou e começou a obra. Os primeiros 6 meses o Daniel sofreu um acidente. E essa casa, que é o Guarita hoje, a gente tinha alugado para ser o estoque enfim, contabilidade, toda a parte do 12 e do bar de cima. Com o acidente do Daniel, a gente falou, pô, um dia eu, Greg, depois de muito tempo, a gente parou a obra por 6, 7 meses esperando o retorno do Daniel. Isso não aconteceu, os pais decidiram cuidar do Daniel, óbvio que era prioridade. E aí a gente acabou perdendo um sócio, a gente já tinha investido uma grande parte financeira lá dentro. E aí um dia estava eu e o Greg na frente do Guarita. E o mais interessante, Daniel, é que assim, a gente contratou 2 empresas de marketing para ajudar a gente na construção do nome. O conceito ele existia, o valor existia, mas o nome, aonde ia ser, ele nunca tinha nascido. E aí, eu cheguei aqui na frente com o Greg no dia da... Ele falou, pô, vamos fazer aqui uma coisa diferente, descontraída, mas que tenha muita paixão. Diferente, uma coisa que a gente gosta de fazer, um lugar que a gente frequentaria. E aí eu falei, pô, Greg, mas onde vai ser o nome? Qual o nome vai ser, né? Aí ele falou, vamos chamar de Guarita, tem uma Guarita na frente. Essa Guarita está na frente há 30 anos. Eu falei, pô, cara, Guarita, fechado, né? Então, nasceu de uma maneira muito orgânica tudo isso, né? O que esse negócio, na verdade, representa na sua trajetória? Ele foi um primeiro filho, né? Eu sou pai de uma criança, de o Gael. E assim, quando você é pai de uma criança, você não sabe o que é ser pai. E eles são meio... Mesma idade. Bate. Mesma idade. O Gael tem 8 e o Guarita tem 9. Diferença de meses ali. Eu falo que quando a gente é pai pela primeira vez, a gente não sabe o que é ser pai. A gente aprende todos os dias. O Gael tem 8 anos e todo dia eu tento ser um pai melhor. Né? Eu falo que o Guarita é a mesma coisa. O Guarita ele foi um divisor de águas na minha vida profissional. Foi algo planejado, mas todo dia a gente aprende o que é ser dono do próprio negócio. Né? A gente aprende como é ser pai do Guarita. Então acho que é isso. Todo dia você tem uma nova missão. É diferente quando eu era bartender. Hoje eu sou bartender, eu sou financeiro,
eu pontualmente ajudo ali o Anderson, a gente a organizar preço, então a gente é pai, aprendendo do beabá o que é ser dono do seu próprio negócio. Mas aí depois desse primeiro filho comercial, digamos assim, você não resistiu a ter outros, né? Ser empreendedor é ótimo, eu acho que você toma conta da sua vida de uma outra maneira, entre tempos e movimentos. Por outro lado, é muito mais desafiador, né? Na pandemia, eu fiquei 2 anos sem receber um centavo, que seja. Então, vendemos carro, remanejamos casa, outros financiamentos, né? Aprendi muito com a abertura do Guarita e aí você falou, não, a gente tem condições de abrir outros negócios, outros continuam super vivos aí e outros fecharam. Então, hoje a gente é muito mais pé no chão, assim, né? Muito mais centralizador, o nosso financeiro é muito mais controlado, organizado, o nosso setor de compras é muito mais, realmente acompanhado, a gente acompanha tudo no dia a dia, entre erros e acertos, né? E como é que você compara os anos que você trabalhou para os outros com esses anos que você é o próprio patrão? Eu sempre me senti dono dos lugares onde eu trabalhei. Eu trabalhei em 3 lugares muito importantes da minha carreira. O Urbano Club, que era na Cardeal Arco Verde, extinto Urbano, era uma balada, na balada dos anos 90, anos 2000. Comecei em 99 e fui até 2004, lá, 2005. Era uma balada e ali, naquele tempo, já tinha alta coquetelaria. Né? Então, na época, imagina, podia fumar... Podia fumar. Não, e assim, era uma balada que na segunda-feira dava 1.200 pessoas e ficavam 300 para fora. E ali, para você ter uma ideia, eu entrei como back bar, o primeiro coquetel que eu fiz depois de 1 ano e meio. Porque os meus líderes, que eram muito bons, que são amigos até hoje, que são referências até hoje para mim, eles falaram, só vai começar a fazer o primeiro drink quando você aprender a abrir os 3 bares perfeitamente. O limão cortado no milímetro, o gelo certo, então assim, era uma outra visão do que é hoje, né? Hoje o bartender se forma, ele quer ser chefe de bar. Então era um outro olhar e aquilo ali me deu muita ferramenta. Dali eu fui para o Brasil ao Gosto, da Ana Luísa Trajano, tive um outro olhar profissional e depois para o Dom. Óbvio que eu tive outros trabalhos pontuais ao longo da minha carreira, mas ali foram 3 lugares, foram 3 faculdades diferentes que me transformaram a ser o Jean que ele é hoje. Que mostra um pouco da coquetelaria chegando na gastronomia. A Ana Luísa Trajano já fez isso. Você entrava ali no Brasil ao Gosto, do lado esquerdo já tinha um bar que não tinha acesso ao cliente, mas conversava com o cliente pontualmente. E o Dom é o Dom, né? Você entrava, já tinha o bar do lado direito, já tinha a passagem dos clientes. Enfim, era uma hotelada. Eu falo que o Dom era uma entrada de um grande hotel, né? Você entrava, tinha o bar ali com personalidade e depois tinha um restaurante. Como um restaurante tem que ser, né? A pergunta era sobre como é que você compara os anos... Sim, trabalhando para os outros e esses anos como próprio patrão. Trabalhar para os outros e se sentir dono é uma coisa, ser dono é outra, né? Então, quando eu abri o Guarita, já tinha essa vivência do que eu gostaria que fosse. E aí, no dia a dia, você entende que é muito diferente, né? Eu, quando eu trabalhava para os outros, o meu mundo era cuidar do bar com técnica, com cuidado, com amor, igual eu entregava. Porém, a hora que você abre o seu negócio, você não é só bartender. Então você vira comprador, né? Não que eu exerça tudo isso hoje, mas se eu não me apaixonar por tudo que acontece ao redor do mundo do bar, né? Se eu não me apaixonar pela limpeza do bar, se eu não me apaixonar pelo como que é o processo de compra, como que é o financeiro, como tem que ser o CMV, se eu não me apaixonar por todo esse processo, não adianta eu ser um grande bartender lá atrás. Então, meu dia antes ele começava no horário que eu entrava e tinha um horário para sair. Óbvio que às vezes é mais, um pouco menos. Hoje não. Hoje eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Né? Porque eu tenho que estar preocupado com todo. É um macro, né? Mas você achava que ia ser mais fácil, por exemplo? Jamais. Você achava que ia ser... Não, jamais. Eu sabia que ia ser 100% dependente de uma liderança dos donos presentes. Né? Inclusive, Daniel, voltando a uma pergunta anterior que você me fez... eu acho que uma grande falha de a gente ter aberto outros negócios e eles não ter dado certo é porque quando a gente abriu o Guarita, eu estava no Guarita todos os dias. Eu abria e fechava, estava presente, faço ainda todo o processo. Talvez com menos intensidade, mas fazia o processo. E aí quando você abre outros negócios, você não consegue estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E eu acho que para ter um lugar que tenha o respeito do público, eles querem ter contato com o idealizador, com quem cuida, com quem olha. É diferente eu atender você numa mesa, num bar,
e um outro atendente nosso que mesmo que tenha a paixão do guarita, atender. Porque eu quero que você esteja aqui, para mim, eu amo o que eu faço, então não importa se eu estou lavando o copo ou fazendo um coquetel ou atendendo na mesa, que é o que eu faço também. O meu atendimento sempre vai ser com um olhar diferente, um cuidado diferente. Eu preciso que você esteja aqui. E eu quero que você esteja aqui, né? Eu estou preocupado como você entra, mas estou mais preocupado como você se vai embora. Qual é a mensagem que você vai levar do guarita? Então todo cliente é muito importante. E aí só quem faz isso é o dono, não tem jeito. Mas como é que você faz para ter outros negócios, não dá para se multiplicar? Não dá. Hoje a gente tem 3 negócios, que é o Guarita Bar, o Guarita Burger e o fechado. Então o que a gente tenta é capacitar bons líderes e fazer o time ser apaixonado por isso. Óbvio que é muito difícil, né? Mas a gente consegue, dentro do possível, estar presentes. Né? Então, o seu desejo era estar em todos o tempo todo, é isso? É impossível, né? Mas nós somos em 3 sócios em uma casa, né? O Alan, que é o financeiro marketing, então o Alan está presente quase sempre no Guarita Burger. O Greg, que hoje ele é o consultor das casas, né? Mas ele é sócio no Fechado Bar. Ele está mais presente no Fechado. E eu estou full time no Guarita dentro do possível e passo nas 3 casas. Mas a gente tem praticamente um dono em cada casa, né? Que ajuda muito. Óbvio que cada dono tem sua personalidade ali, mas eles estão muito mais presentes para fazer isso, o cliente ter esse contato. É diferente um contato, falar com o atendente, falar com o gerente e falar com o proprietário, que é outra visão. Como é que foi esse processo de sair do Dom? Eu lembro que eu te conheci, você estava embaixador de uma marca de bourbon. Você já saiu lá pensando, vou abrir meu negócio? Ou como é que foi esses bastidores? Eu nunca tive o sonho de abrir um bar, tá? Mas em algum momento no Dom, eu adorava lá, tá? Assim, eu era apaixonado por trabalhar lá. Assim, eu sabia onde eu estava trabalhando, então assim, por isso que a minha paixão era gigantesca naquele lugar. Mas um dia, Daniel, parece que virou uma chave, assim. Eu falei, eu vou abrir meu bar. Do nada, assim, eu era fumante, pra você ter uma ideia. E um dia eu parei de fumar. Assim, difícil parar de fumar. Um dia eu virei a chave e falei, não vou fumar mais. Já amassei o maço e nunca mais fumei. Às vezes eu tenho disso, assim. Tô dando esse exemplo porque tem coisas que não se explica, né? E aí eu fiz uma conversa interna e falei, olha, eu tenho um projeto de um bar, apresentei e vou abrir um bar. E aí a gente construiu essa saída internamente, colocar alguém no lugar. E aí a busca por sair do Dom e abrir um bar foi intensa, porque eu não queria um sócio investidor, eu não tinha rios de dinheiro, mas eu tinha feito uma reserva. Eu queria um cozinheiro. Eu não queria um amigo, porque quando eu era adolescente, eu fiz um bar de faculdade e fechei em 1 ano. Então, não queria separar, e perdi a amizade, perdi o negócio e fiquei com muitas dívidas. E aí eu fui atrás desse lugar e desse cozinheiro, e o destino me levou ao Greg. Então foi uma coisa muito orgânica, assim. Por que não um amigo? Eu sou um cara muito intenso, né? Eu aprendi quando eu tinha 18 anos, eu estava numa faculdade, né? Na UniABC, eu sou de São Bernardo, de Santo André, do ABC ali. E eu peguei um bar, arrendei um bar na frente da faculdade. Um bar? Como é que era esse bar? Chamava Unibeer, porque chamava Unibeer já, e na época, tinha 18 anos, 19 anos. Um bar de cerveja, mas assim... Era um bar de cerveja, mesas de sinuca e alguns coquetéis, mas eu nem sabia o que era ser bartender ainda, eu estava no começo da faculdade. E você estava fazendo hotelaria, né? Eu estava fazendo hotelaria, sim. E aí eu chamei um amigo meu e falei, vamos fazer... Aquela ideia que... infantil, imaturo. Geralmente as pessoas têm, mas sempre dá errado, né? Sempre dá errado. E meu pai, ele falou assim, eu venho de uma família extremamente simples, mas muito trabalhadora, assim, né? Meus pais são presentes na minha vida, assim. Meu pai falou assim, eu não tenho como te ajudar, se você precisar, eu não tenho como te ajudar. Eu não pegaria, não vai dar certo. Eu falei, pai, eu vou entrar, mas eu pago R$600 por mês o aluguel. Vai dar certo, confia, você sabe que eu trabalho. Para falir, você pegou isso? Já tinha fechado, já estava fechado. Então foi um investimento baixíssimo. Não, eu nem entrei com dinheiro, eu pagava R$600 por mês e a gente fez o estoque. Mas assim, Daniel, foi assim... E aí eu peguei um amigo, falei, vamos junto, vamos, sabe? Vamos lá. Parece que vamos fazer uma viagem? Vamos, foi isso. E aí, obviamente, que eu comecei a faltar na faculdade, repeti 1 ano. A gente comprava, vendia, estocava, cozinhava, era eu e ele trabalhando. Só que eu já gostava disso.
Então eu trabalhei muito mais. Né? E uma grande parte do fracasso não ter dado certo foi por mim mesmo. Pior que meu cliente chegava para que seja jogar uma mesa de sinuca, já estava tão irritado, tão cansado mentalmente, fisicamente, que eu queria ir embora. Então automaticamente fui fechando o negócio. E outros, o que é um bar hoje? O bar é tudo, é o ar-condicionado na temperatura certa, é uma boa é como você compra, é quem é o seu financeiro, como que ele organiza isso, é uma ótima equipe, eu tenho isso. É tudo. Então, uma pessoa não faz nada sozinho. Né? E aí as contas não davam certo. Imagina, 3 meses a gente já começou a ficar... Né? E eu tinha ameaça. O que é a faculdade? Tenho vários bares vendendo a mesma coisa num espaço pequeno de curto de tempo e com gente com pouco dinheiro. Né? Então, eu era o último bar da rua. Quando as pessoas chegavam na gente, eles tinham oportunidades antes de chegar na gente. Né? E às vezes de gente que já estava lá há 15 anos. A última opção. A última opção. A gente era super legal, cool com a galera, super bacana, mas a gente era a última opção. Sim. E aí eu tinha uma concorrência desleal, né? Porque eu dependia dos centavos para sobreviver, porque é um bar de faculdade, então eu compro 10, vende por 12, né? A gente, na época não fazia tanta conta, não entendia o processo. Então a gente foi quebrando. Eu não lembro, nunca esqueço, quando deu 6 meses, o meu vizinho do bar, que tinha um bar do lado, ele falou assim... qual é a dívida de vocês? Bem arrogante, assim, qual é a dívida que vocês têm? Que a gente falou, estamos devendo 12 mil, alguma coisa. Mas ele falou, eu vou comprar vocês, eu quero vocês fora daqui. Porque a gente fazia uma festa por semana que era muito boa, muito boa. A gente quase dava as coisas de graça para ter movimento. Sim. E incomodava muitos outros, né? Porque realmente a gente estava errado, não se faz isso. E aí o cara falou, eu quero que vocês saiam daqui. E aí eu com a minha arrogância, a minha imaturidade, eu falei, dessa forma eu não vou sair. Eu vou quebrar, mas eu não vou sair. Eu deveria ter saído. Se eu fosse, mesmo ele sendo arrogante, eu deveria ter saído, porque eu já estava quebrado. Era uma porta de saída ali que apareceu, que aí você não quis. Não, eu bati o pé e falei, não, com essa arrogância não, eu vou ficar aqui, eu vou sobreviver, mas acreditando que ia dar certo. E mais 3 meses, ele falou assim, eu vou botar minha cerveja a metade do preço, mas eu vou tirar vocês aqui. E ele fez isso e ele conseguiu. Mas por quê? Porque era um cara... já estava lá há 15 anos no negócio dele e a gente, não só ele quebrou a gente se quebrou. A gente não tinha a consciência do que é ter um projeto, né? E a relação com esse amigo foi indo pro buraco. A gente não teve nenhuma briga séria, mas não deu certo, né? A gente começou a ter atritos ali dentro que não foram saudáveis para uma relação de amizade. Então e aí surgiu uma dívida, estava no meu nome, né? Eu acolhi essa dívida para mim, então assim, acho que dinheiro tem que ser muito papo reto, tem que ser. Então você levou um tempo ainda para resolver esse problema. Essa dívida ficou para mim. E meu pai não me ajudou, porque não tinha como ajudar. Então, enfim, eu acho que a dívida ela é importante para você pensar melhor. Enfim, você já quebrou logo de cara. De cara. Qual a importância disso? Você vê uma importância disso para os outros negócios que você teve? Você já teve ali saída, um aprendizado pesado ali. Total. Eu falo que o Unibir já era o nome, a gente nem trocou o nome, eu acho o nome péssimo. Mas, sim, eu acho que foi minha segunda faculdade. Eu falo que a gente só aprende as coisas no fracasso, né? O sucesso, ele te pilha, ele te motiva para você fazer diversas coisas, mas é no fracasso, é na dor, é quando você está sangrando ali financeiramente ou não, que você bota a mão na consciência e fala, não, está no caminho errado, né? E se movimenta, né? Porque... Total. Eu falo que na pandemia que a gente ficou 2 anos sem entrar R$1, assim como o mundo passou por isso, se a gente não tivesse uma gestão financeira, que é o Alan que faz, se não tivesse esse corpo que a gente tinha desde quando o Alan chegou a ser sócio das casas, a gente não tinha sobrevivido. Então, a sobrevivência é porque tem um setor pensando no que pode acontecer amanhã, né? No planejamento lá na frente. Hoje, o Alan é meu irmão, mas assim, ele é o cara centrado para fazer isso acontecer. Então, seu irmão mesmo, é isso? Irmão mesmo, que é sócio de todo do Guarita Bar, fechado. Hoje tá eu, o Alan aqui, eu, o Alan no Burger, e o Greg, eu, o Alan e o Greg e o Nick no fechado. Parente também é quase um amigo, assim, como é que é ser sócio também, você manter essa relação, não prejudicar essa relação do ponto de vista familiar e também não prejudicar o negócio. É bom, eu acho que quando tem situações mais tensas, eu acho que de repente as reuniões são mais calóricas, eu diria, né? Porque a gente se expõe mais. Quem que é mais velho?
Ele. Visivelmente, né? Eu falo isso, eu pareço mais velho, eu trabalho à noite, né? Ele trabalha de dia. Acho que as coisas, a gente coloca a emoção às vezes à frente, mas existe um cuidado e um respeito forte com eles também, né? Meu pai também, meu pai que tinha o bar do Toninho, quando o bar do Toninho fechou, ele também tem porcentagens ali pontuais das casas, um cara muito presente. Então acho que mas acho que isso tem a ver com quem você quer ser, né, Daniel? Porque acho que família no negócio sempre é mais difícil, mas acho que nosso caso aqui, contribui muito, porque eu cresci muito próximo do Alan, do meu irmão, meus pais sempre foram muito presentes, não financeiramente, mas eu falava, vai lá, eu acredito em você, vai dar certo. Por mais que na parte da faculdade, ali no bar, meu pai falou, não recomendo, era muito novo, eles sempre apoiaram muito. Ele não recomendou, mas também não, ele falou assim, não vai. Ele falou, ele falou, não recomendo, mas não vou te ajudar, mas é isso, né, o apoio. Eu lembro que meu irmão fez publicidade na faculdade, meus pais nunca se direcionaram. E eu falei, vou fazer hotelaria, eu gosto do atendimento. E aí eles falaram, não, mas o que você quer? Eu falei, acho que eu gosto do mundo do atendimento, eu não sabia que ia ser bartender. Eles falaram, não, vai lá, apoio. Então sempre teve esse apoio muito, muito forte da parte deles. Faz o que você gosta. E com o Greg, já são 9 anos, aí não vira amizade? Como é que você mantém essa relação para também não voltar o que foi lá no Unibeer? Lógico, total. O Greg, acho que aí essa é a grande inversão, Daniel. Quando eu conheci o Greg, ele era meu sócio, né? Hoje, é diferente de você ter um amigo e trazer, não tô falando que não dá certo, né? Eu gostaria de eu gostaria de ter um bar com um amigo, e hoje eu tenho, só que o Greg, ele nasceu como sócio, e aí a gente foi se conhecendo como profissional, primeiramente, né, os dois com o mesmo objetivo, e depois foi, de uma maneira muito orgânica, fomos virando os amigos. Né? E eu falo que o Greg é um dos caras mais incríveis que eu conheço em relação a índole, caráter, é fora da casinha. Então eu falo que eu tenho dois irmãos trabalhando comigo, né? O Alan e o Greg, assim, eu tenho sorte na sociedade como poucos, eu diria. Essa história é interessante, da história do Bar Toninho. Na verdade, ele nasceu como bar confessionário, né? Confessionário. Perto ali da igreja ali no Largo da Batata. Sim. Me conta um pouquinho do porquê que você mudou o nome. Interessante também a forma como você lidou com uma questão ali com a vizinhança, né? Abrimos um confessionário com a ideia de ser um boteco de acepipes mesmo. Você chega lá, escolhe o seu acepipes, uma vitrine fria. E aí os primeiros... Confessionário, para mim, é um ótimo nome, porque o lugar era muito pequenininho. Parecia que você estava entrando no confessionário. E para quem não conhece ali, você tem outro bar famoso que é conhecido como Cu do Padre, que enfim, que sempre foi obviamente não é o nome assim mais respeitoso ali com a igreja do lado. Né? Então vamos lá. O confessionário, ele é do lado do Cu do Padre. O Cu do Padre já é um clássico, né? Muita gente fala, ele nem tem o nome Cu do Padre, ele tem o nome ali Rei das Batidas, um negócio assim, mas é o Cu do Padre, né? Já se estabeleceu no lugar. A gente chegou do lado abrindo um confessionário num propósito de fazer caipirinhas. E aonde eu ficava também bastante tempo, eu me dividia muito entre o guarita e o confessionário, e comidinhas ali muito de boteco com acepipes, que é uma coisa que aos poucos vai morrendo, por mais que esteja hoje renascendo. Cabiam 8 pessoas dentro do confessionário e 90 fora. Então, para sobrevivência do confessionário, eu dependia que o clima, que não chovesse, porque se chovesse acabava o lugar, e eu dependia de uma autorização da igreja, dos responsáveis, para usar a calçada da igreja para o bar ter o seu movimento. Com o nome confessionário, alguns fiéis se incomodaram com o nome, porque já tinha o Cu do Padre, aí veio o confessionário, qual vai ser o próximo? Que ali é uma relação mais... eles não estão em paz. Conturbada, Não, nunca tiveram em paz, acho que, enfim, não consigo falar como existe, mas com certeza tem um estresse judicial ali acontecendo, que sempre foi. Com esse estresse do Cu do Padre, e aí nasceu, os fiéis se incomodaram e levaram isso para o padre. O padre, ele precisa levar adiante, levou para o bispo. Né? E aí o padre me chamou, que é um cara, enfim, que eu respeito muito, sou católico, me chamou e falou assim, olha, filho, eu tenho clientes, eu tenho os nossos fiéis que frequentam o seu bar e gostam, mas alguns não, os mais velhos. E o nosso trabalho da Igreja Católica é trazer o fiel para a igreja. Né? Trazer esse público para a igreja, os novos, tudo. Então, o nome não é legal para nós.
Então eu recomendo, e vocês usam a nossa calçada ali, então super educado, super respeitoso. Uma história que você não achou que pudesse ter Imagina. algum tipo de coisa que pudesse ferir alguma... Jamais. alguma... Não, jamais. Eu jamais imaginei que uma situação dessa poderia acontecer. Até porque o confessionário nunca foi para ser desrespeitoso com a igreja, né? Nada que a gente faria para afetar. Mas, por exemplo, o slogan da nossa camiseta era "Ninguém é santo". Já é ruim. Na hora que você coloca isso como bar, como slogan, é muito legal. É muito, porque é divertido. Mas na hora que você se coloca no lugar de quem está lá, né? Acho que a igreja, qualquer igreja que seja, quer trazer o fiel para a igreja e quer sim que ele se comporte como um santo. Né? Quanto mais educado, cordial, acho que isso é o papel da igreja. E aí o padre puxou, ele pegou de baixo assim, 2, 3 reportagens e falou, ó, o seu coquetel chama pecador, o seu coquetel chama hóstia, o seu slogan "Ninguém é santo", isso não é legal para nós. Então ele falou assim, olha, para você continuar usando o nosso espaço, seria legal a gente fazer algo que seja mais harmonioso essa relação. E aí ele falou, eu falei, olha, padre, eu vou levar isso para dentro com os meus sócios e já te dou uma devolutiva o quanto antes, entendo a sua posição, acho que você está extremamente coerente. Eu falei, mudar o nome para a gente é difícil, mas a gente vai. E aí trouxe para os meus sócios e aí eles falaram, a gente teve uma reunião ali, vamos deixar, vamos comprar essa briga, não vamos, e a gente chegou num consenso onde, cara, é tão bom você chegar num bairro e você ser respeitoso, né, cara? A gente precisa da igreja, mas independente se a gente não precisasse, vamos se colocar no lugar. Não que a gente seja bonzinho, Daniel, mas cara, não vale a pena. Então você ficou um pouco sem graça deles ficarem um pouco melindrados, é isso? Já estavam, né? E assim, eu coloquei minha opinião para os sócios, aí todo mundo concordou, e aí todos os sócios colocaram suas opiniões, falaram, vamos mudar o nome? Vamos, legal. Então, vamos brincar, eu acho que quando você nasce com um nome, ele nunca mais morre, o nome ele está presente. Então ele chamou meu pai e falou, pai, quer ser sócio com a gente? Eu venho do mundo do bar porque meu pai sempre me levava para alambique. Então, a gente vai fazer qualquer coisa em casa, a gente sempre tem uma cachaça, faz uma caipirinha para o outro. A bebida sempre foi muito presente, mas pontualmente, né? Nunca bebi muito, mas a bebida sempre esteve ali presente. Vinho, cerveja, caipirinhas. Pai, e o que é um bar? Um bar é um bar. Bar do Jean, bar do Toninho. Falou, Toninho, eu e meu irmão aprendemos, nascemos dentro disso. Pai, pode ser bar do Toninho? Bar do Toninho, ex-confessionário. Né? Então o confessionário ele sempre ficou presente no nome. Então ele tinha 2 nomes ali, Bar do Toninho, ex-confessionário. Meu pai ficou realizado, vou ter um bar que é maravilhoso, vai ser meu nome, então ele ficou apaixonado por aquilo. E a ideia então é reabrir esse bar, né? A gente vai reabrir esse bar, a ideia é esse ano ainda, então a gente está entendendo o cenário, entendendo um pouco esse cenário político como está, as movimentações dos bares que a gente tem hoje para, na hora certa, ali encontrar o ponto. Não estamos buscando ponto, não estamos buscando nada, mas ele vai reabrir. Os fiéis começaram a voltar para o bar do Toninho? Voltaram, ele foi super bem, não teve nenhum impacto no processo da casa, a gente conversou com todos os clientes, explicou também o que a gente queria, enfim, o que aconteceu, né? Eu acho que a igreja não está errada em fazer isso, falando isso de verdade, porque eu acho que é aquele negócio, quer resolver um problema? Entenda o problema como um todo, né? No seu lugar e no lugar dos outros para acontecer. Do seu lado católico, isso vem desde cedo? Como é que é um pouco dessa relação? Não, meus pais são católicos espíritas, então eu sempre vivi dentro desse mundo, assim, Daniel. Eu sempre frequentei a igreja com meus pais, mas pontualmente. Hoje frequento menos, mas sempre que tem uma oportunidade a gente passa na igreja ali, mas a gente conversa muito dentro de casa, né? Tem a nossa religião ali, nossa fé, então sou um cara quando eu preciso conversar com um cara lá de cima, é diário, né? Mas católico e centro espírita também, isso? Católico e espírita, sim. Eu fico imaginando pro meio de bar, assim, se recebesse um padre, muita gente ia falar assim, cara, sai daqui, você acha que essa base é um pouco... explica esse respeito que você teve total. Com ele? Total. E assim, quando eu fui conversar com ele, eu não imaginava qual seria o assunto, mas é uma entidade, assim, né? Eu já fui de uma maneira muito aberta a entender, e eu falei assim, eu vou sair daqui com uma solução. Então eu vou pensar e vou trazer uma solução para que a gente... E aí quando a gente falou, não, vou trocar o nome, levei meu pai junto, apresentei, aí eu expliquei para ele, ele falou assim, olha, ele falou, eu não imaginava que a gente ia resolver isso de uma maneira tão fácil.
Ele falou assim, antes fosse assim, né? Porque, cara, só quem tem bar, restaurante, entende o quanto desafio você tem, extra, tudo. Tudo às vezes é um problema. Chove, você espera chegar o sábado inteiro. A semana inteira para chegar no sábado, que é o seu maior movimento. E se chove, acaba a luz. E aí? Você vai chorar, você vai ficar chateado, você vai descontar na Entel, você vai entrar com processo. Não, você vai resolver. Você tem que resolver de uma maneira leve. Porque senão, a tua vida está em jogo. Né? O teu emocional está em jogo. Então, acho que eu sou um cara que de cada vez mais pegar o problema, transformar numa solução dentro do possível e caminhar para frente. Porque senão a gente fica postergando uma coisa que não vale a pena. Imagina todo dia eu chegar lá e todo mundo da igreja saber que eu estou com um processo contra a igreja porque eu não quis ceder o nome. E só de saber que as pessoas estão ali torcendo contra você. Exato. Acho que saber que tem um vizinho ali que está te odiando deve ser muito complicado. É ruim. Você já teve isso, assim, nesse sentido de Já tive. saber que os caras ali tá torcendo para você dar errado, que seu negócio não vai para frente. Já tive, tenho, e a gente tenta fazer diferente, né? Então, eu tô todo dia no negócio. Quando eu tenho um problema no Guarita com algum vizinho, todos eles têm o meu telefone. Quando o movimento passa um pouco a mais, eles mandam direto mensagem para mim e eu resolvo internamente. Então, e eu entendo eles. Né? Tem hora que, você está com uma criança pequena, ou você trabalhou o seu dia inteiro, você quer dormir. Né? Eu falo para eles, a gente pode errar pontualmente, a gente não vai errar sempre. Então me dê uma oportunidade também para conhecer o que eu faço. Eu falo para cada vizinho que a gente tem, que goste ou não da gente, já foi no Guarita? Já viu a altura do nosso som? Já viu quem é o nosso público, como a gente atende? Já viu o que a gente faz de comida? Né? Aí eu acho que quando você vivenciar tudo isso, você tem o direito de vir aqui e me criticar. Mas sem isso, só por julgamento, porque você passou na calçada e tinha uma pessoa, não te dou esse direito. Porque não é. Pô, a gente é mais que um bar. A gente tem tesão no que a gente faz, a gente entrega direito, dá o horário, eu abaixo o som, eu fecho a porta. Então, não tenho mais isso, tá, Daniel? Eu tenho críticas pontuais que são relevantes. Mas eu acho que antes de qualquer pessoa atacar a primeira pedra, tem que antes se dar o luxo de entender antes de atirar. Porque senão você está errado. E eu tenho bons argumentos também. Quando eu erro, desculpa, não vai acontecer de novo e me vou me policiar. Tem a contribuição também, de você trazer movimento, trazer segurança, quer dizer, não é... Tem, a gente tem iluminação, eu tenho segurança todos os dias, a gente refez a calçada e eu tenho um cuidado de perturbação, né? Tenho esse cuidado, porque eu já fui vizinho de bar. Né? Perto da minha casa tem festas todos os finais de semana, quando a gente liga lá, os caras abaixam o som, tá tudo bem. E o cara tem um negócio, o negócio dele precisa sobreviver também. Então, acho que é tudo na vida, é ponderar. Pô, nem bom demais e conseguir caminhar, tá tudo certo. Mudando um pouquinho de assunto, você trouxe a história da cachaça. Enfim, você é um defensor da cachaça, Sim. você tem há muito tempo, enfim, bate nessa tecla de defender esse produto. Isso vem do seu pai, então? Meu pai, desde quando eu conheço por gente, ele adora tomar uma cachaçinha branca, vai direto, eu falo que se você pegar o carro agora, o Uber, que seja, você andar 10 km para qualquer extremo, você vai conhecer um alambique legal. 10, 15 km. Meu pai sempre me levou para isso, ele adora pescar, então ele, vamos, perto daquele pesqueiro tem um alambique. Então ele levava a gente lá e aí eu via ele pegar aqueles barris, o cheiro do lugar é incrível, ele abria e tomava. Então, tomava assim, prova isso, com os amigos e eu... Para você? Não. Ele sempre falou, cheira isso, cheira, mas não pode beber. Entendi. Minha bisavó é diferente. A minha bisavó, eu lembro dela, ela faleceu quando eu tinha uns 7 anos. Do lado do seu pai? Da minha mãe. Da sua mãe. Da minha mãe. Minha avó era Nena e a avó Mercedes e Mercedes. A minha bisavó, ela caía, ela já era bem velhinha, então ela tomava uma, duas, três, na terceira ela falava, Neto, filho, eu vou dormir. Ela caía na cama, assim, de cansaço. E um dia, Daniel, ela falou assim, eu tinha 6, 7 anos, desculpa, eu vi ela tomando aquilo e me dava vontade. E na casa dela tinha um pé de limão cravo. E ela ia pegar, espremia na cachaçinha dela e bebia. Fazia o almoço pra nós ali. E um dia eu falei, vó, deixa eu provar. Todo dia eu pedia pra ela. Eu era o único neto que pedia isso. E aí, o que ela fez? Ela foi lá, eu nunca esqueço assim, a imagem. Eu não tenho muita lembrança da infância, mas essa daqui, ela vive comigo. Ela foi lá, pegou o pé de limão cravo, pegou uma peneirinha assim, espremeu com a mão. O cheiro do limão cravo tá em mim até hoje, assim. Espremeu, colocou açúcar cristal 2 colheres e colocou 10 ml de cachaça.
deu para mim com uma colher. O primeiro coquetelaria que você testemunhou foi aí, então? Foi aí, foi uma caipirinha ali, que tinha muito açúcar. Me deu uma colher naqueles copos americanos de café e falou, come que você come, toma isso. E aí eu fui comendo o açúcar com o limão e a cachaça. Eu tenho esse sabor na boca que é praticamente uma caipirinha, né? Muito intenso, assim. Ali foi a primeira vez que eu provei cachaça na vida. E aí depois disso, ela viveu mais um ano. E aí sempre que eu chegava lá, eu não precisava pedir, ela fazia pra mim. Então você gostou? Eu gostei, me apaixonei. Para mim, o coquetel mais emblemático, por mais que seja popularizado, é a caipirinha. Né? É o nosso arroz e feijão. Quer fazer um ótimo dry martini? Sabe fazer uma caipirinha primeiro? É o nosso arroz e feijão, é o nosso beabá. Independente de simplicidade ou não, pô, é o nosso arroz e feijão. Né? A gente precisa, culturalmente, saber fazer uma boa caipirinha. Qual coquetel que eu mais gosto de fazer? Eu adoro fazer uma caipirinha. Faço em casa, adoro, faço pra mim, faço pros amigos. É o meu arroz e feijão. Meu arroz e feijão é bom. Com cachaça. Sempre com cachaça. Caipirosca não existe. Aqui, né? No Guarita a gente não faz caipirosca, mas é isso. Só de falar me dá uma alegria, assim, porque é bom. Se meu inconsciente falasse, também um oferecimento da Casa Flora, que está completando 55 anos neste ano. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 contêineres repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações e um dos destaques entre os rótulos de alta gama é este aqui, o Pedregoso Chardonnay da vinícola chilena Tabalí. Fundada por Guilherme Luksic em 2002 e hoje presidida pelo filho dele, o Nicolás, foi uma das primeiras a surgir no Vale do Limari. Com colheita manual, este Chardonnay é fermentado e armazenado 100% em tanques de aço inoxidável. Com mineralidade marcante, excelente acidez e frescor, além de um leve sabor salino, o Pedregoso Chardonnay da Tabalí está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de restaurantes e supermercados abastecidos pela importadora. Bom, vamos provar esse vinho agora, então? Vamos lá. Esse aqui não tem muita dificuldade de abrir. Facilita. Facilita. Facilita a operação, facilita para abrir. Pra você provar Vamos lá. primeiro. Muito bom. Provado. Muito bom. Saúde, obrigado pela participação. Imagina, obrigado eu do convite. Falar de vinho para um mixologista é um crime? Jamais. Como é que é um pouco o papel do vinho na sua vida? A gente usa muito vinho na coquetelaria, né? Jerez a gente usa muito. Acho que o vermute mesmo vem à base do vinho, né? Então não tem por que não usar o vinho. E é bom usar também por uma questão de menos teor alcoólico. Então, você vê na clericoso, o vinho, na sangria, entre outras coisas. E a gente gosta muito como o Guarita é um bar de coquetelaria autoral, então quando a gente só fala, olha, que era uma coisa mais leve, refrescante, a gente tem que ter uma base vinífica, né? Seja o Jerez, seja o vermute. Então, mas particularmente também em casa, eu não falta um vinho branco. Eu sou mais do vinho branco do que do vinho tinto. Porque eu fico imaginando também como é que é no consumo de você sempre estar com coquetelaria, tem um pouco daquela coisa assim, em casa você quer tudo menos um coquetel às vezes? Com certeza. Em casa eu quero tudo menos o destilado. Por mais que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da cachaça, gosto muito de um bourbon, mas a gente tem fruta. Fruta é uma coisa que eu não como. Por quê? Porque todo dia você está manuseando a fruta ali, o cheiro. Acho que o destilado, a caipirinha, o coquetel é a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma oportunidade, se encontra num grupo de amigos, eu até faço a primeira rodada ali, um drink. Quem que quer tomar um drink? Daí faço o que cada um pede e depois fala, pô, vamos pro vinho agora? Eu gosto, né? Acho que o vinho, ele é um momento que você não precisa trabalhar. Sim. E para um Chardonnay desse, qual que é a ocasião de consumo mais indicada, o que você mais gosta de consumir um vinho desse? Eu acho que... Esse é o Chardonnay? Chardonnay. Eu acho que o Chardonnay ele vai para um final de tarde, né? Eu acho que começo, o Sauvignon Blanc de dia, aquele calor, o Sauvignon Blanc, um Pinot Grigio, vai muito bem. Eu acho que vai encerrando o dia, vai começando a noite, você quer ir para uma coisa... Acho que Chardonnay, ele, ainda mais se passa por madeira ou não, ele traz aquele amanteigado, né? Uma coisa, vou começar agora a jantar, os primeiros pratos ali, uma salada, uma entrada, eu acho que o Chardonnay ele entra... Eu acho que ele é um momento mais elegante e menos trivial, minha opinião, tá? A harmonização, o que você indica para um vinho desse? Acho que um bom peixe ali com uma crosta, uma salada
com personalidade, que tem um parmesão junto. Eu adoro salada com queijos, né? Então você vai para um queijo feta ali, uma saladinha de entrada e depois um peixe com personalidade. Eu acho que é um vinho que... Essa coisa meio grega também vai muito bem, né? Eu falei do feta, né? Sim. Eu gosto imaginei, disso, cara. mas... Nossa, eu também. Fiquei pensando, hoje tem um grego hoje. Eu gosto disso. E aí eu acho que o peixe também tem que ter um peixe com personalidade ali, que tem um sabor mais intenso ali, um tucunaré, sei lá, mas com uma crostinha em cima, coisa que você... Eu acho que o vinho, numa comida, ele não, eu acho, tá? Um achismo meu. Ele tem que ser realmente uma harmonização. Eu acho que ele pode ser uma coisa descontraída no meio da mesa, mas eu acho que quando ele entra e as pessoas comem, e aí tomam um vinho e falam, opa, faz sentido, é o lance do assertivo, né? Acho que o vinho não pode faltar numa mesa, não precisa ser todo dia, mas é difícil você comer um peixe e falar, pô, vamos pedir um peixe, vamos pedir um vinho, né? Sei lá. Eu faria isso. Estou até pensando o que eu vou fazer hoje. Você lembra, você comentou agora há pouco do primeiro coquetel que você, de certa forma, tomou da sua vida, foi pela sua bisavó, né? Bisavó. Primeiro vinho, você lembra? Nunca gostei de vinhos doce, nunca. Por mais que a maior parte do brasileiro começa com um vinho demi-sec ali, um vinho doce. Primeiro vinho, não me recordo. E teve, bom, na sua geração também deve ter sido o primeiro, aqueles vinhos... Os Liebfraumilch, né, que era marcou época ali, né, que foi a estreia de muita gente, né? Foi. Eu acho que o primeiro vinho foi na época de faculdade, assim, com uma primeira namorada, alguma coisa do tipo. Nunca fui... Eu comecei a entender do vinho quando eu entrei para o mundo, acho que Brasil a gosto, aí eu fui entendendo mais, abrindo o horizonte para o universo do vinho, né? Depois eu fiz ABS ainda, 2 anos de ABS para entender o mundo do vinho, para trabalhar em bar. Né? Pô, como que eu introduzi o mundo do vinho na coquetelaria? E aí, para isso, só degustação, né? Minha ABS ajudou muito. Mas eu acho que a primeira taça de vinho foi uma coisa mais faculdade, assim, sabe? Vai lá na prateleira, pega um reserva. Vinho, às vezes um vinho bem ruim. Com certeza foi um vinho ruim tomando num copo de plástico. Sim. Não, falando uma verdade aqui, né? E óbvio que depois a gente vai amadurecendo. Fala, em casa não falta bons vinhos, inclusive vou até providenciar isso depois. E me conta, você lembra do primeiro porre? Ah, com certeza. Faculdade também. Intervalo de faculdade, vamos... Na faculdade até já é uma raridade, você só tomar um porre na faculdade, não na adolescência, né? Que não, total. Foi meu caso, por exemplo. O seu também, né? Mais cedo. Mais cedo. Sim. Antes de faculdade, foi? Ah, foi? Sim. Ah, não. Porque eu nunca fui de beber muito, pesada, assim. Né? É mesmo? Nossa. Mas é muito bom, né? O primeiro, eu falo que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º porre foi dentro da faculdade ainda. Pesado, assim, de dormir dentro do banheiro da faculdade, sabe? Uma coisa de não lembrar. Tanto é que eu repeti, né? Repeti por causa do bar. Tava trabalhando e tava... Mas foi incrível. Acho que todo mundo precisa passar por isso. Como é que foi um pouco da sua infância? Como é que você lembra Você falou que não tem muitas lembranças da sua infância, mas como é que era a sua família? Descreve um pouquinho da família onde você nasceu. Eu nasci no Ipiranga, e aí eu nasci, acho que eu fiquei... Foi registrado no Ipiranga e meus pais, eles moravam entre São Paulo e São Bernardo do Campo. E aí eu nasci, eles já estavam comprando uma casa no ABC Paulista, em São Bernardo. Então eu nasci no Ipiranga, mas fui pro ABC direto. E aí lá meus pais moram exatamente na mesma casa até hoje. E minha família inteira, a família do meu pai tem 10 irmãos e 2 filhos por irmão. Então minha família é muito grande. E eu cresci com os meus primos muito presentes, assim. Eu lembro que todos têm uma simplicidade muito grande na família, mas a lembrança maior que eu tenho é de chegar no domingo e na casa dos avós, de parte de pai, e todo mundo se encontrava e assim, os meninos, os homens jogando truco, mesas grandes de truco ali de 6 em 6 revezando, as mulheres pensando, pô, qual vai ser o almoço de hoje, né? O que a gente quer fazer? Então elas pensavam nisso para fazer uma coisa, porque depois, na hora que todo mundo ia comer, falavam, nossa, que comida incrível. Né? Não que elas cozinhavam para todos, mas ele tinha aquela paixão de cozinhar, de fazer algo sempre diferente. As tias. E a criançada jogando bola na rua, no portão de ferro, tocando campainha dos vizinhos, saindo correndo. Então a minha família, desde quando eu me conheço por gente, Daniel, os primos até hoje hoje se encontram menos, porque hoje os primos são pais, né? Mas assim, a gente tinha que chegar no domingo. Eu passava a semana contando os minutos para chegar no domingo. Fazia sol ou chuva, tinha uma reunião familiar intensa, assim. Eu tinha primos da minha idade mais próxima ali, de em torno de uns 15, 16.
Então era uma molecada entre meninos e meninas que ficavam junto até hoje. Vocês conseguem reproduzir isso como família? Porque hoje as pessoas têm menos filhos, né? Sim. Não reproduz a intensidade de se encontrar todo domingo. Hoje se encontra... Depois, o que aconteceu? Se encontravam todos os domingos. Os avós falecendo, acabou essa matriz, né? Vamos na casa dos avós. Então essa matriz acabou e aí a gente se encontrava uma vez por ano, se via nos aniversários, mas se encontrava, fazia essa reunião uma vez, passava os anos, ano novo junto. E aí com filho dos filhos, isso foi acabando e hoje a gente se encontra, por incrível que pareça, no meu aniversário eu faço uma festa, como se fosse um ano novo, para a família inteira e a gente se encontra. Então esse momento, hoje eu nem falo que é meu aniversário, é o momento onde a gente se encontra. Que eu não levo nem amigo, não vai nenhum amigo, vai só a minha família, que para mim isso é tão importante, real, na minha essência, que eles fazem falta para mim. Eu quero que, de alguma maneira, que eles sejam essenciais para o Gael, né? Agora eu entender que aquilo ali faz parte da vida dele. Você comentou dessa primeira caipirinha que a sua bisavó fazia, aquele prato, aquela madeleine, né, que remete à infância. Você citaria isso ou você tem algum outro prato que te faz se transportado mentalmente para aquela época? Vamos lá, são pratos para mim que eu vivo até hoje, inclusive saindo daqui eu vou comer um deles hoje. Vai parecer clichê o que eu vou falar, tá? Mas para mim não tem nada melhor do que um arroz e feijão. Quando a família se encontrava todos os domingos, a minha avó, de parte de pai, a Isabel, e o seu Francisco, que é o pai do meu pai, o Francisco estava ali quietão no canto dele e minha avó, que era a matriarca da família, junto com as tias, com as mães, elas criavam o que ia ser depois do arroz e feijão. A minha avó, ela fazia um panelaço de arroz e feijão e deixava o arroz queimar embaixo, cara, que era algo dos deuses, assim. Ela fazia sempre um bife ali, vários bifes, era muita gente, sim, bifinho ou calabresa. E ela pegava esse caldinho também, memória muito presente, e colocava nesse panelaço assim e mexia. Cara, Daniel, você não precisava nem da mistura, porque só o arroz feijão, o feijão o arroz queimadinho embaixo, uma crostinha mesmo assim, e esse caldo, não precisava de nada. E aí você colocava, parecia uma pasta, né? Não era bonito, mas colocava no prato assim, muita gente não colocava nem o bife, porque era tão bom aquele sabor. Né? E eu lembro da sensação dela fazendo. Então, assim, quando eu tenho uma oportunidade e vou na casa de algum tio, ou em casa, eu gosto desse arroz feijão. E eu falo, hoje mesmo, eu vou comer um arroz feijão com costela ao molho. E eu falo pro cara, não precisa nem da costela, só me traz o molho. Sim. Porque é muito pragmático pra mim. Assim, é muito, fala, pô, aquilo é muito bom. Você estava no Dom quando o Alex colocou o arroz e feijão lá no almoço? Já tava lá. Né? Como é que você viu aquilo? Já, e eu falo para ele, para mim é um dos melhores pratos do Dom. E o outro prato, meus pais, dos meus 13 anos, 12 anos até os 18, talvez um pouco menos, meus pais tinham uma cantina de escola. Eu e meu irmão, no intervalo, era na escola que a gente trabalhava, no intervalo eu era liberado 15 minutos antes e voltava 15 minutos depois. Eu e meu irmão, a gente trabalhava na cantina de escola, para ajudar eles no intervalo, porque era 15 minutos de pauleira, depois acabava. A gente voltava para a classe. Meus pais faziam salgados. E meu pai, eles faziam uma esfirra, até hoje, que para mim é um dos melhores salgados que tem, assim. Então, minha mãe vem em casa e fala, mãe, pelo amor, eu imploro para eles hoje, mãe, faz uma receita, que é incrível, cara. Um dia eu vou te mandar uma esfirra. As pessoas precisam provar isso, é muito bom, cara, é muito bom. E de onde veio a ideia da hotelaria? Na verdade, foi uma antessala para o caminho que você foi trilhar, né? Foi também por acaso, Daniel. Eu estava na faculdade e eu tinha um professor lá, o Marcelo Boegger, que ele é de hotelaria hospitalar, um dos maiores que tem hoje, referência. E ele tinha alguns alunos que ele gostava muito, assim, e ele falou, eu era um deles. Inclusive tinha um projeto que era GPH, não esqueço, Grupo de Projetos de Hotelaria, de implementar projetos pontuais ali que podia alegrar, porque era hotelaria hospitalar. Dentro desse projeto eu fazia estágio num hospital hotel. Então a gente participava desse grupo para alegrar um paciente. É aniversário dele, pô, vamos fazer uma coisa legal? Ou o cara já está internado faz 6 meses, pô, o que a gente pode fazer para ser algo além do esperado, para dar uma felicidade? Enfim,
E aí esse Marcelo chegou para mim, para um outro aluno, que é um dos meus grandes amigos hoje, e falou, olha, vocês dois vão crescer comigo nessas áreas de hotelaria. E um dia a gente fez, minha classe fez um módulo de 15 dias de coquetelaria. E, cara, ali eu falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. Aí cheguei para esse professor e falei, cara, eu vou ser barman. Ele, imagina, barman, imagina. A gente vai trabalhar com hotelaria, gerenciar hotéis. E eu falei, não, assim, estava no segundo ano de faculdade, eu falei, não, eu vou ser bartender. E aí eu comecei a procurar serviços, mesmo na faculdade, e aí o primeiro lugar que eu entrei para trabalhar, por indicação, foi o Urbano. E ali, cara, eu falei, isso que eu quero fazer da minha vida. Nunca mais saí, cara. E assim, não tinha ainda, porque depois, né, a sua profissão ficou super, hoje, enfim, super licenciada, assim, naquela época, você foi antes disso e te encantou, assim, não tinha essa coisa do, né, do... Não tinha. Super bartender, né, Imagina. que é conhecido. Sempre foi visto como um subemprego, né? Sempre foi desvalorizado, acho que ainda hoje, por algumas pessoas ainda é. Mas não, cara, não via. Para mim era um emprego como qualquer outro. Sabia que eu precisava estudar muito para ter os objetivos ali. Daniel, eu fui construindo a minha carreira, né? Então, por exemplo, quando eu falei que quero ser bartender, no momento algum me passou pela cabeça, vou fazer isso para pagar minha faculdade. Eu pagava minha faculdade com os estágios que eu fazia, meus pais me ajudavam pontualmente. Mas nunca me passou pela cabeça assim, não, eu vou fazer isso pontualmente para pagar alguma coisa. Eu sempre pensei que, não, eu vou... Essa é a minha profissão. Eu vou crescer dentro disso, vou me profissionalizar dentro... Não tinha os caminhos, mas eu vou me profissionalizar dentro disso. Só para pontuar uma coisa, meu irmão publicitário. Quando eu estava no Urbano, e já há muito tempo no Urbano, e chegava em casa 10 horas da manhã, cansadíssimo, não tinha vida, né? Cheirando a cigarro. E eu fumava na época, então assim, mas cansado, mas sempre bebi pouco. Meu irmão um dia chegou pra mim, pegou uma revista e falou assim, ó, você tem que trabalhar para esse cara aqui, ó. Na época, a gente tá falando de 95, mais ou menos, 94, era o Alex Atala. Aí ele falou assim, trabalhar para pessoas como esse cara aqui, olha o que ele faz. Eu revista assim, eu falei, Alan, nem sabia quem era, não conhecia nada nunca fui um cara de sair para jantar, era um moleque. E aí aquilo ficou na minha cabeça, mas depois de 2 anos eu falei, eu vou migrar da balada para um restaurante. E o destino foi me levando para esses lugares, para o Brasil a gosto, não tinha nenhum contato. Meu contato era sempre de balada, né? Era um raves, eu fazia um monte de festa. E aí o destino foi me encaminhando e eu fui também aproveitando disso, né? Foi me encontrando dentro da área. Profissionalmente falando, você diria que você está satisfeito? Satisfeito, sim, com certeza. Acomodado, jamais, né? Eu sou muito feliz no que eu faço dentro e fora do trabalho. Acho que satisfação tem a ver com contentamento ali, né? A gente querer... Então, assim, sou muito feliz, sim, estou muito grato. Agradeço muito, mas também faço por onde. Agora, acomodado, jamais. Assim, eu quero fazer mais coisas, vou fazer mais coisas, mas um pouquinho mais com o pé no chão, assim, mais centrado, muito mais planejado, para evitar falhas que a gente já teve, né? Como é que você define o seu temperamento? Você parece uma pessoa muito tranquila, assim, e imagino que, enfim, né, tem estresse, tem cliente pedindo, tem problema. Como é que... Sim. É isso mesmo? Você essa tranquilidade que aparenta ser? Temperamento tem algumas leis ali, né? Tem 4 elementos ali. Eu falo que eu fico entre o sanguíneo e o colérico, que o sanguíneo ele é mais passivo, eu sou muito calmo. Se acontecer um problema aqui, caindo o mundo, eu não vou resolver ele de cara. Eu falo, não, legal, vamos entender com calma, com paciência e vamos resolver rápido. Nem sempre a gente consegue ser tão rápido. Então eu acho que ao longo do tempo eu consegui ter essa paciência, né, vamos resolver, mas primeiro vamos entender. Que é uma parte mais sanguínea ali, né, de você ter essa seriedade E ao mesmo tempo eu acho que eu sou impulsivo. Se eu falo que eu me resumo muito entre esses 2 nomes ali. Impulsivo não, a gente precisa resolver isso agora, porque não dá para esperar. Então, às vezes, até tento puxar mais essa responsabilidade, né? Eu falo que meu nome é solução. Me dá um problema aqui que, eu vou resolver. E, às vezes, por ter essa impulsividade, às vezes eu erro até nas tentativas, né? Que é por isso que a gente todo dia está jogando mentalmente ali para tentar ser o mais assertivo possível. Então, resumindo, eu acho que eu sou... calmo,
tento ser o mais sereno possível, mesmo às vezes agindo com uma impulsividade ali, não descontrolada, né? Eu falo que jamais vou falar alto com um cliente, com um funcionário nosso, jamais. Vamos resolver, vamos ter calma, vamos ter paciência, mas vamos resolver. E quando eu não consigo, acabo levando a informação adiante. Mas acho que resumindo, eu acho que eu tenho uma calma ali positiva. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? Acho que é diferente disso. Como é que seria? Eu sou chato, né? Eu quero que as coisas saiam legais dentro do possível, né? Então, assim, eu falo para a galera que trabalha comigo, eu vou ser menos chato quando vocês serem mais exigentes, né? Quando vocês começarem a fazer, não que eles não façam, eles são exigentes, mas eu vou cobrar menos vocês quando vocês se cobrarem mais. Eu me cobro muito. Então, por exemplo, se você mandar uma mensagem, eu sou ruim de responder. Então, se eu olhar como as pessoas falam, pô, manda mensagem pro Jean, ele não responde nunca, mal educado, não tá nem aí pra nada. Muito pelo contrário, tô super aí. Mas se eu ficar no meu telefone o tempo todo, eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Eu sou operacional, né? Então, eu acho que as pessoas têm, às vezes, uma falsa impressão do que eu sou. Acho que quer conhecer um pouco do que o Jean é, pô, convive mais. Sou um cara super acessível, acho que eu sou um cara bacana, não sou um cara que jamais vou fazer alguma coisa, jamais, para prejudicar alguém. Mas eu sou um ser humano, cara. Acho que... Me ocorreu agora essa coisa de bar, assim, né? Que tem padrões, né? Lembrei agora de um irmão meu que ele faz um Negroni no olho. Eu falei, por que você vai fazer no olho? Qual que é a chance de dar certo? Imagino que você tem esse dilema, e as pessoas, né, às vezes, cara, tem padrão para manter o padrão, você tem processos. Né? E assim, o processo não é do jeito que o Jean quer. Processo é processo, né? Por isso que eu sempre falo muito para a equipe, Daniel. O processo é esse. Você tem uma opinião diferente sobre isso, vamos discutir ela, porque de repente a tua opinião ela pode melhorar o processo. Pode ser que não, mas ela pode melhorar. Então, quanto mais a gente pecar pelo excesso de informação e de discussão, melhor a gente vai ficar. O que a gente não pode achar é que o processo que existia há 5 anos atrás, ele vai ser eficiente hoje. Então vamos discutir, não importa se é um bartender, um garçom, alguém que está chegando agora, que tem uma opinião diferente da gente, a opinião dele não é válida. A gente precisa discutir, cara, vamos colocar na mesa. Eu acho que as pessoas hoje querem discutir menos e fazer do jeito que está. Não existe o assim tá bom. A gente precisa discutir, né? Eu adoro discussão. Mesmo positiva ou negativa, ela vai chegar em alguma coisa que vai melhorar alguma coisa. Então, eu gosto disso. Gosto um pouco do caos. E você já pensou em fazer outra coisa da vida? O tempo todo. Por exemplo? O tempo todo, imagina. Cara, eu sou bartender de alma, né? Eu gosto do que eu faço, eu vou ser bartender pro resto da minha vida. Eu falo que minha esposa, ela é engenheira. Então, sempre que a gente vai conhecer alguém novo, ela se apresenta como uma engenheira. Eu não me apresento como um empreendedor, eu me apresento como um bartender. E óbvio que bartender, o cara fala, caralho, o cara tem 44 anos e ainda é bartender. Eu me apresento como bartender porque eu sou empreendedor. Mas antes de ser empreendedor, eu sou bartender. Eu quero que as pessoas me respeitem pelo que eu sou, não pelo que a gente vem conquistando. E aí, muita gente ainda torce a isso. Mas o que você perguntou mesmo? Que eu acho que eu fugi da resposta. Não, se você já pensou em fazer outra coisa É da vida. verdade. Sim, eu acho que a gente não pode passar por essa vida fazendo uma única coisa, né? Eu acho que a gente tem que aprender a fazer outras coisas. Eu adoro trabalho com a mão, então quero fazer um curso de marcenaria, quero muito mexer com móveis. E assim, tudo que a gente faz com paixão, eu acho que transborda. Então, futuramente, se eu gostar e entender e conseguir fazer algo legal com móveis, encaixadinho, bonitinho, e poder fazer coisas pontuais, eu tenho ainda 44 anos, eu quero fazer outras coisas. Nem sei ainda o que. Marcenaria é uma delas. Né? Não quero montar uma loja de móveis, mas de repente fazer coisas, se eu conseguir, se me engajar dentro daquilo, eu quero fazer. Além disso, quero aprender a tocar guitarra, vou ter banda? Não. Mas eu acho que tudo nasce em outras profissões. Qual que é o seu maior medo profissional? Uma próxima pandemia me assusta, acho que uma crise global me assusta. O Brasil é um país que ele vive dentro de uma crise, sempre existiu. Eu escuto meus pais falar, ai filho, esse mês, quando eu era pequeno, assim, esse mês não tá bom, esse mês tá difícil, esse mês o papai não consegue, esse mês a mamãe não sei o quê. Eu cresci dentro de um assunto que fala de o país não tá bom, sempre. E o país não tá bem hoje também. Né? E já não teve bem, acho que nunca, não sou de reclamar, o Brasil, eu amo o Brasil, se pudesse sair dele, não sairia. Mas me preocupa, um medo é a gente passar por uma coisa que a gente passou e foi muito difícil para minha família, estou respondendo, eu sei que foi difícil para todos, tá?
mas foi muito difícil internamente dentro de casa, foi muito difícil relacionamento, né, vida profissional, vida pessoal. E para minha equipe também, eu vejo que todo mundo voltou diferente, né? Então, me preocupa isso. E por isso que a gente tem muita cautela de fazer as coisas muito pé no chão. Hoje, para que se acontecer de novo, a gente consegue ter, não só financeiramente, mas um controle emocional, uma estrutura dentro da equipe e pessoal também melhor do que a gente passou a primeira vez. Profissionalmente falando, você se arrepende de alguma coisa? Não, eu faria coisas diferentes, assim. Arrependimento não, porque acho que é como eu disse no começo, né? Acho que a gente erra tentando. Só erra quem tenta, né? Só fracassa quem fez alguma coisa. E todos os nossos fracassos, e não foram poucos, a gente fechou o Estaceira, a gente fechou o Tua Praia, fechou o Bar do Toninho, a gente fechou lugares. Não tenho vergonha nenhuma de falar disso, porque isso fez a gente ter mais força, mais pensamento positivo para fazer as coisas acontecer. Mas eu faria uma coisa diferente, como o Tua Praia que a gente fez. A gente tinha muitos sócios, né? Vamos abrir um negócio, eu não vou estar presente no negócio, então eu não vou abrir agora. Eu vou abrir se eu estiver com a equipe formada muito bem, com donos, entre aspas, trabalhando ali, pessoas se sentindo dono, e aí sim eu vou abrir um segundo negócio. Então, arrependimento não, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tomado atitudes diferentes. Mas não chega a ser um arrependimento, porque aquilo me fez me transformar em um cara muito mais maduro, né? E se você não passa por isso, talvez eu ia errar de novo em algum momento. Então, maturidade. Acho que todo acerto e cada erro, ele te traz uma percepção de maturidade ali, porra, que você só aprende vivenciando. Pergunta clássica já do videocast. Vamos lá. Sucesso para você. O que você entende por sucesso? Chegar dentro de casa, não ter ninguém doente, meu filho ali caminhando, falando, aprendendo de casa, caindo, levantando, né? Ter um ambiente familiar positivo, ter uma esposa feliz, ter os pais por trás ali, mesmo com a sua certa idade, bem, conseguindo unir família, ter poucos amigos, mais amigos quando você precisa, estão realmente presente, né? Quando eu abri o Guarita, eu fiquei quase 2 anos sem ter contato com meu filho, porque estava em casa, tudo, mas eu precisava estar aqui. Então, como recuperar aqueles 2 anos no presente agora? E estar aqui até por ele também, né? Que você, né? Exato. A sua forma de... Exato. Então, eu acho que a felicidade ali, eu acho que envolve muito... Óbvio que trabalho é importante, eu amo o que eu faço, faz parte, eu falo que eu não conseguiria imaginar hoje sem um Guarita na minha vida, assim como sem o fechado. Mas acho que a felicidade mesmo é você chegar em casa e saber que você pode... que tem gente que se preocupa com você, né? E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores desse videocast. Em um bar, a dinâmica de atendimento é bem diferente do que em um restaurante ou em uma lanchonete, né? Tem diferença, por exemplo, num bar, o que é bom atendimento, porque é um bom atendimento num restaurante, por exemplo? Excelente pergunta, Daniel. Eu acho que... Eu sou um atendente, eu sou bartender, mas eu tenho um atendimento de alma, assim. Eu não estou falando isso para parecer ser fofo, mas tem aquela famosa palavra japonesa que é o omotenashi, né? Que é aquele atendimento que as pessoas sentem brilho nos olhos quando você está falando, né? Eu tenho isso, assim, eu amo atendimento, eu amo mais atender do que fazer coquetéis, tá? De verdade, eu gosto que o meu cliente ele entenda que, cara, eu gosto dele ali. Né? Eu tinha isso nos restaurantes, eu tinha isso no urbano, por mais que seja uma balada, eu queria atender, eu queria satisfazer aquele momento. Para mim é importante isso. Então, no meu ponto de vista, não tem diferença. O que tem são etiquetas diferentes. Né? Se você está num restaurante, o teu posicionamento, a tua vestimenta é diferente. Né? Mas isso não quer dizer que você precisa tratar diferente. Acho que o que muda um lugar, e eu falo isso constantemente para a equipe aqui do Guarita, não adianta eu fazer o melhor coquetel, que o cara vai falar assim, cara, eu tomei o melhor atendimento do planeta no Guarita, comi uma pizza de barriga sensacional, mas o atendimento foi ríspido comigo. Então, eu não tenho valet, tenho estacionamento ali na frente, mas eu aviso o pessoal perguntou, tem estacionamento para ali na frente. Então, a hostess tem que fazer um atendimento único, né? Tá lotada a casa, olha, eu não consigo te atender agora, mas eu entrei agora lá dentro e eu tenho uma mesa saindo em 20, 30 minutos, se passar um pouco disso, eu te faço uma cortesia ali, mas eu quero você aqui dentro. As pessoas entenderem que elas querem, a gente quer que as pessoas estejam aqui. E isso envolve um posto de gasolina. Eu ponho gasolina, Daniel, num posto onde é 10 centavos mais caro do que um pouquinho mais para frente.
Mas eu chego lá, eles me chamam pelo nome. Tudo bem, seu Jean? Eu falo, pô, senhor não, cara. Pô, eles enchem... Precisando ou não, o cara já está calibrando meu pneu. Né? Me avisa onde é. Não, é do lado da minha casa, é sensacional. E todos eles são um pouco mais velhos já. E assim, vira e mexe, também tem uma caixinha ali, deixar uma caixinha com eles, ou tem uma cachaça no carro. Por quê? Porque eles conquistaram isso. Né? E eles fazem isso porque eu vou dar alguma coisa. Você percebe que eles gostam de estar ali. E aí eu acho que isso impacta o bom dia na rua. Então eu acho, cara, que... Isso aqui, Daniel, gentileza, já é gentileza. Não importa o ambiente que você tá. Transborda o espaço quando você é gentil. Um bar tem volume diferente, tem uma quantidade de gente, uma rotatividade às vezes maior do que um restaurante. Isso influi alguma coisa ou essa postura que você está trazendo é o que mais importa para você? Não, acho que influi. Acho que se você é um bar de volume, você precisa ter uma agilidade diferente. Eu não posso parar numa mesa e ficar falando com o cliente muito tempo. Falar, só um minutinho, vou atender. Mas é a atenção, né? Acho que quando a pessoa está concentrada no que ela está fazendo, ela consegue ser rapidamente gentil, entendendo que ela tem que, de repente, pegar 3 pratos lá em cima e levar 5 drinks em mesas diferentes e explicar. Mas ela está concentrada no que ela está fazendo, né? A gentileza já está nela. Fala que quer ter sucesso na área, você nem perguntou isso, mas quer ter sucesso na área? Você já olhou no espelho se você gosta do que você está fazendo? Porque oportunidade tem em todas as áreas, né? Então, se você escolhe essa área, você tem que fazer de coração. E se você faz de coração, cara, o cliente ele percebe. Né? Eu acho que o Guarita vai fazer 9 anos. Eu dou ao luxo de falar que o que trouxe o Guarita, graças a Deus, há 9 anos, foi porque o nosso atendimento sempre foi um dos grandes diferenciais, mesmo com casa cheia ou com casa vazia. A gente erra muito mais quando a casa está vazia do que quando a casa está cheia, porque a gente tira nosso senso de atenção. Então, eu acho que brilho nos olhos. Brilho nos olhos faz você ter sucesso. Hey, hey, hey.